Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Professor Dionísio, feliz ano novo, primeira coluna de 2017, bom dia para você. Bom dia, querido Rodolfo, bom dia, ouvintes. Essa é a primeira coluna do ano de 2017. Saudemos, não é? São 5 anos no ar, vamos para os 6. É, muito bom. E que venham os 10, os 15, bodas de prata, bodas de ouro. Vamos que vamos. Professor Dionísio, estamos em janeiro. O senhor separou hoje para falar com a gente sobre o significado das palavras janeiro e fevereiro, né? Que é o próximo mês. E na semana passada você explicava que lá atrás o ano começava em março e não em janeiro e fevereiro, que depois vieram a complementar os meses do ano, né? É verdade, lá atrás, o ano romano, até hoje nós vivemos no mundo romano, nosso direito é romano, nossa justiça é romana, nossa língua portuguesa deriva da língua dos romanos, o latim, o nosso mundo é romano, não é? E o Júlio César era pontífice máximo, um cargo que depois passou a designar ser um dos nomes do Papa, né? O Papa é pontífice, sumo pontífice. Então, Júlio César era pontífice máximo e um dos deveres dele era organizar a intercalação dos dias para ajustar o ano. E ele achou aquilo muito confuso. Chamou um astrônomo grego de nome Sosígenes e o grego disse, olha, o único jeito de organizar isso aqui é acrescentar mais 2 meses e deixar este ano com 440 dias e começar o novo ano com 12 meses. Então isso foi feito no ano 46 a.C. Naquele ano, o ano teve 440 dias. Alguns dizem 444 dias. O fato é que no ano 45, nas contagens de anos antes de Cristo se conta ao contrário, né? Quanto maior o número, mais antigo é a data, quanto menor o número, mais próximo de nós é a data. Então, o ano de 46 antes de Cristo teve 440 dias, o ano 45 teve mais ou menos o calendário que nós temos hoje, que só mudou por outro sumo pontífice, mas daí já cristão, o Gregório XIII, no século XVI. O Júlio César acrescentou então janeiro e fevereiro. Este janeiro, Rodolfo, tem esse nome porque tem uma antiga raiz indo-europeia que é monossilábica. Já quer dizer movimentar-se, ir, atravessar. E havia esse deus Janus, que era originalmente deus das pontes, das portas, da moeda, e ele não tinha nuca, ele tinha 2 rostos. Os 2 rostos, um apontando para o passado e outro para o futuro. Acharam que este deus de origem etrusca era o deus adequado para proteger aquele primeiro mês. Você sabe, né? Todos os meses são protegidos por um deus pagão, ainda hoje no nosso calendário que é cristão. Ninguém mexeu nisso, né? Os deuses continuam sendo protegidos, os meses continuam sendo protegidos por deuses pagãos. Janeiro é protegido por Janus, um deus pagão. Que aí janeiro então olha para o ano anterior e também olha para frente para o ano que está entrando. E fevereiro? Bom, daí fevereiro é um nome que homenageia outra deusa pagã, que é a deusa Fébrua. Essa deusa é uma deusa etrusca, é uma deusa da purificação, e os romanos neste mês iluminavam as ruas para que o deus da guerra, que era Marte, comovido com as homenagens para a sua mãe era Fébrua, eles concedessem a vitória sobre os inimigos. Mas no século IV, isso tem a ver agora com a ponte que vamos fazer com o Rio de Janeiro. No século IV, a igreja se transformou em instituição referencial no Império Romano, porque o cristianismo foi declarado
é a religião oficial do Império Romano, e ela se aproveitou dessas festas tão iluminadas que celebravam a deposição do último rei de Roma, que tinha sido Tarquínio Soberbo, e homenageavam a deusa Fébroa, para homenagear a Nossa Senhora de Candelária. Uhum. Candelária porque é iluminada, cheia de candeeiros, de candelários. Esta é a origem de janeiro e fevereiro, meu querido Rodolfo. Muito legal. Professor, eu tô aqui errado na pauta ou a gente vai para o nosso primeiro provérbio de 2017? Não, nós só vou fazer uma... Tá tudo certinho, só vou fazer uma rápida referência, alemão querido, para a palavra do ano 2016, que é pós-verdade. Foi eleita a palavra pós-verdade como a palavra do ano, né? Post-truth em inglês. E que na verdade é um eufemismo, é mentira. É? E por que isso, Rodolfo? Acho que vale a pena um comentarinho rápido, né? Porque se mente muito hoje. Eu cansei de corrigir, por exemplo, coisas na internet que atribuem poesias, obras e tal a autores. E não foi o autor não escreveu nada daquilo. A semana passada foi um do Carlos Drummond de Andrade. Todo mundo atribuindo ao pobre Drummond um poema horrível, muito mal feito. Quer dizer, a autora verdadeira, que me desculpe, não botou o nome dela, provavelmente atribuiu aquele besterol ao Drummond, e o coitado Drummond hoje no Rio é só estátua, e poucos estão lendo o Drummond, que pena, porque deviam ler mais. Então a pós-verdade é uma espécie de mentira, aquilo que é muito divulgado, mas não é verdade, tem que ser conferido, não é? É óbvio, exatamente, senão você embarca em qualquer coisa, né? Tem que conferir. E depois que eu acho, assim, queria só te propor bem rapidinho, que a outra palavra que nós até podemos tratar dela num outro programa e passar logo para os provérbios, é a palavra refugiado, porque toda essa civilização que tanto nos afeta ainda, a civilização romana, ela começa com um refugiado. No plano mítico, ela começa com Rômulo, o primeiro rei de Roma, amamentado por uma loba. Olha, mas na história é o Enéas, que foge da guerra de Troia, se refugia em Roma e funda essa civilização maravilhosa que atravessou aí tantos séculos, né? Professor, então vamos na semana que vem explorar isso um pouco melhor, para você explicar mais pra gente. História / origem das palavras. Provérbio: nenhuma corrente é mais forte do que seu elo mais fraco. De onde vem? Esse provérbio, alemão querido, vem de uma série de metáforas que utilizam a corrente por comparação. Às vezes é corrente, às vezes é corda. Por exemplo, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, ou do lado do mais fraco, né? Outras vezes é corrente. E neste caso, ela vem de uma concepção seguinte: você tem que cuidar de cada coisa. Eles fizeram esse provérbio. Provérbio é uma espécie de sabedoria resumida, uma sabedoria engarrafada, né? Um frasco de sabedoria. Fizeram esse provérbio para mostrar que cada coisa deve ser cuidada. Imagina, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, agora sob nova administração. Ela tem que cuidar de todas as coisas, porque é uma corrente. Se ela deixar uma coisa sem cuidar, de pouco adiantará que outros setores estejam muito bem cuidados, porque ela é uma corrente. Então, ela vai rebentar ali, onde é mais fraca. Então, daí vem a sabedoria do provérbio: nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Nesse sentido. E essa maravilhosa que você separou aqui: de grão em grão a galinha enche o papo. Essa aí é o nosso penúltimo provérbio de hoje. Ela veio da agropecuária, né? A galinha sempre foi uma ave fundamental para a alimentação do ser humano, não só fornecendo a carne, mas também os ovos, a pena para o travesseiro, para as cobertas. Imagina na Europa fria sem pena para fazer
cobertas e travesseiros, não é? Uhum. E ela prescreve a economia. A economia se faz de pouquinho. Então, de grão em grão, a galinha enche o papo. O pessoal que conhece galinha no terreiro ou se alimentando pode ser testemunha disso. Você vê o papo da galinha e você vê os grãos entrando ali e o papo se esticando, não é mesmo, Alemão? Você já viu uma galinha se alimentando? Já. Lá na casa do meu avô, lá em Itaipava, tem um bando de galinha, tem até galinha de Angola. Aí o Guilherme fica maluco. Você fica olhando ali, não é? O papo vai se esticando, porque ela vai colocando grão ali dentro, né? É verdade. E essa última eu vou deixar pra você falar, eu vou falar em português. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Que é maravilhosa essa, né? Essa veio do latim, e veja, Rodolfo, como o português tende a simplificar as coisas, porque como na tradição portuguesa, ao contrário dos povos do norte, se lê pouco, porque os povos do norte, assim que chegou a alfabetização democratizada, todo mundo passou a ler, porque é muito frio, né? A Islândia, por exemplo, é o país que mais lê no mundo, né? Porque ficam dentro de casa, ficam lendo. Uhum. Mas aí o português facilita o metro. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Não dá rima, mas dá um sentido fácil de memorizar. O latim diz, ele veio do latim, beati monoculi in terra secorum, isto é, bem-aventurados os de um olho só na terra dos cegos, porque se fosse noutra terra eles estariam prejudicados, mas na terra dos cegos eles são beatos. Então, em terra de cego, quem tem olho é rei. Beati monoculi in terra secorum. É um latim muito simples, Alemão. Você é alemão, cara. Mas pra ouvir na sua voz é muito melhor, você não tem a menor dúvida. Prefiro passar a bola pra você. Professor, obrigado mais uma vez pela conversa maravilhosa. Desculpa o atraso de hoje com as confusões aqui que aconteceram no programa, na correria e tudo mais. Semana que vem prometo que a gente vai fazer a nossa coluna na quinta-feira, dentro do horário combinado, adequado, para não atrasar a sua vida aí. Um grande abraço, um feliz ano novo. Obrigado mais uma vez pela coluna de hoje, pelos ensinamentos, e até semana que vem. A você, os nossos ouvintes, renovo os meus votos de feliz 2017 também. Muito obrigado, Rodolfo. Até de repente. Um abraço.